Fala aí, amantes MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Vamos para mais um giro de notícias, o número 24, mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, mas por último, mas não menos importante, somente que a galera que é inscrito no meu canal há bastante tempo já chega chegando e comentando aqui embaixo aqui, ó. Ei, Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e um coraçãozinho no seu comentário, já é? Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, o Lindomar Aparecido Pinto escreveu assim: Ei Davi, tudo bem? Manda um salve pro meu filho Leonel, seu fã. Leonel, tamo junto, meu parceirinho. É nóis. Então, bora pra primeira notícia? A primeira notícia do site ESPN diz assim: Masvidal ataca Cormier após lutador falar que Leon Edwards deveria recusar enfrentá-lo. Faz sentido o que ele diz. Basicamente, o Daniel Cormier falou no programa dele, que ele tem na ESPN, o seguinte, que o Leon Edwards não deveria fazer uma luta contra o Masvidal, e sim dar a revanche para o Kamaru Usman, porque, pra quem não sabe, o Leon Edwards e o Masvidal já se embolaram na porrada nos bastidores de um Fight Night. E até o Masvidal cortou o rosto do Leon Edwards, aquela coisa toda, então ficou aquela questão meio estranha. E o Leon Edwards desafiou ele várias vezes, e o Masvidal, cagava e andava pra ele. E agora que ele tem um título de campeão da divisão, o Masvidal tá querendo fazer o tiratema com ele. Então o Daniel Cormier falou, cara, não faz sentido. E aí o que acontece? O Masvidal viu isso daí, e ele já chegou atacando o Cormier falando o seguinte: acho que você ainda está magoado desde que eu não fiz a entrevista que você pediu para seu fraco canal no YouTube durante a minha semana de luta. Eu sei que você precisava do meu nome para produzir algum tipo de audiência, já que Ariel Helwani foi para a carreira solo e você se tornou um já foi. Nossa, pesado isso. Apenas garanta que quando Dana te ligar e peça para você promover a maior luta que o atual campeão pode fazer na divisão, que sou eu, você esteja usando seu melhor traje da DXL, loja de roupas plus size. Poxa! E garanta que você vai fazer como foi mandado, com um bom garoto. Talvez você receba uma recompensa do seu mestre, disparou Jorge Masvidal. Cara, o Masvidal ele pegou pesado com o Daniel Cormier. O Masvidal, que atualmente é o número 9 do ranking, né? Dos meio médios do UFC. Eu acredito que tem dois pesos, na minha consideração, acredito o seguinte: tem dois pesos, duas medidas nessa questão aí. A primeira é que, de fato, o Masvidal, ele nunca deu ideia pro Leon Edwards. Ficou aquela questão, tipo assim, eu te bati, você é um otário e fica pra lá. E o Leon Edwards ficou tentando cavar essa luta, mas não conseguia. E agora que o cara tá com o título na mão e todos os holofotes do mundo olhando pra ele, porque ele literalmente ele fez aquilo que o próprio Masvidal não teve capacidade de fazer, que foi nocautear o campeão que era inocauteável. Então ele tá querendo agora, não me queria quando eu era pobre, agora que eu tô rico não vem não. Só que temos que levar em consideração duas coisas: o desejo dele de dar um pau no Masvidal, e a segunda coisa, que é o dinheiro, pois é uma luta bem rentável. Comenta aqui embaixo o que você faria se você fosse Leon Edwards. Se você iria atrás do Masvidal ou se você de fato iria ignorar ele. Eu quero saber a sua opinião. E na próxima notícia do site Terra diz assim: após derrota no UFC 278, irmão de Deiveson Figueiredo é dispensado pela organização. E a matéria diz assim: chegou ao fim a trajetória de Francisco Figueiredo no UFC. Após 2 derrotas em 4 apresentações na organização, o irmão de Deiveson não faz mais parte do elenco da empresa. Está livre para assinar com outra companhia. O anúncio foi feito pelo repórter Iron Bostert. Ex-campeão do Jungle Fight, Figueiredo chegou ao UFC no início de 2021 como esperança para o peso mosca de 56,7 kg, com plano de se tornar o sucessor de Deiveson na categoria. Francisco não conseguiu cumprir o projeto na organização. Com a estreia em janeiro de 2021, Figueiredo debutou com um resultado positivo sobre Jeremy Rivera. Na sequência, o paraense acabou sendo superado por Malcolm Gordon, mas se recuperou no embate seguido quando passou pelo compatriota Daniel Miojo. O último combate de Francisco pela companhia aconteceu no UFC 278. Na ocasião, o brasileiro teve atuação apagada contra Amir Albazi
e foi finalizado no primeiro round do confronto. Atualmente, com 32 anos, Figueiredo soma 20 desafios como profissional de MMA hoje. E o paraense tem 13 triunfos, 5 revés e um empate no contest. Infelizmente não deu para ele, a companhia não tá com muita paciência e desejo ele sorte para que ele consiga uma nova porta que seja boa também e até ele se torne campeão dessa nova porta e o UFC olha assim, caramba, eu dispensei um cara muito grande. Então, Francisco Figueiredo, é nóis, meu querido, fica com Deus. E na próxima notícia diz assim: ex-desafiante de Stephen Thompson explica recusa por duelo contra a promessa do Kazakh. Basicamente, a notícia aqui do site Terra diz assim, que Stephen Wonderboy Thompson, ele já estava meio que apalavrado o casamento com a luta dele com o Shaka Rakhmonov, só que ele pulou pra fora, porque ele fala que o UFC só tá jogando no Grapplers pra ele, jogou o Durinho, jogou o Neil Magny, e ele é striker, e jogar o Rakhmonov pra ele seria muito ruim, pois a UFC só tá dando pra ele Grapplers, ele é um striker, ele quer um cara que troque pancada com ele ali de frente, e não acha justo, mas todo mundo sabe que o Stephen Wonderboy Thompson é um cara bastante popular, já tem Wonderboy é só no nome, né, porque ele já é um senhor já tem uma idade avançada, não vai ter muito tempo de luta ainda mais uma categoria onde que o alto nível pede por idades mais baixas. Então, eles tentaram jogar uma jovem promessa do Cazaquistão, né, que é o Rakhmonov, nos peitos dele, e ele recusou. E eu acho que ele tem moral para poder fazer essa recusa. Eu acredito que a melhor luta que poderiam fazer para ele no meio médio seria o Michel Pereira. Michel Pereira, ele também tem uma base no karatê também, é um striker e tem um jiu-jitsu bom, mas eu acredito que o Michel Pereira não iria se negar em trocar em pé com o Wonderboy e fazer uma boa luta. Agora vamos ver como é que vai ficar essa questão toda pra ele aí, se ele vai ter qual casamento que vão fazer pra ele. Comenta aqui embaixo quem você acha que deve ser a luta do Wonderboy. E na última notícia do site AG Fighting diz assim: Sony compara a trajetória de sucesso do Leon Edwards com a de Charles do Bronx. Acho que não tem nada a ver não, mas não desmerecendo a trajetória de nenhum dos dois, mas eu acho que estamos falando de um tá falando de banana, outro tá falando de melancia, mas vamos ver o que ele diz aqui. No último sábado, dia 20, em Utah, Leon Edwards fez o improvável e entrou para a história da MMA na luta do UFC 278. O britânico enfrentou o temido Kamaru Usman e levava a pior até o 5º round, mas não desistiu e aplicou o chute alto na cabeça do oponente, que tirou o favoritismo dele e aquela coisa toda ele perdeu. Em seu canal oficial do YouTube, o veterano destacou que Leon Edwards e Charles foram ignorados pelo UFC por parte dos lutadores e dos fãs. Porém, permaneceram em treinamento e cresceram quando ninguém dava nada por eles. Vale destacar que do Bronx, com 8 vitórias consecutivas, só ganhou a chance de disputar o título do peso leve na companhia quando Khabib vagou e se aposentou em 2020. Já o britânico, integrante da longa data do top 5 do meio médio da empresa, desafiou Usman com uma sequência de 10 lutas sem perder. Curiosamente, parte da comunidade MMA ainda questiona a qualidade de Charles e as casas de apostas costumam classificá-lo como zebra em suas lutas, apesar das suas impressionantes vitórias. Não é à toa o brasileiro foi azarão contra Tony Ferguson, Michael Chandler e Dustin Poirier. Agora, Edwards convive com a mesma desconfiança do que do Bronx. Inclusive, o campeão dos meio-médios do UFC vê Usman como favorito para uma possível trilogia. Com a trajetória dos atletas até o topo das suas respectivas categorias se assemelham, Sony ressalta que Rock se fortalece com o menosprezo de uma parcela dos fãs, assim como o Paulista. E as aspas dele continuam dizendo assim:
Edwards está numa posição interessante. Isso me lembra muito Charles Oliveira. Eu poderia trazer nomes populares nessa divisão, como Covington lutando com Edwards como campeão, e seria azarão. Edwards versus Usman, Usman seria favorito e Edwards seria azarão. Isso importa? Deixe-me lembrar que tenho sido a mesma história contada sobre Charles Oliveira e tem sido contada assim pelo período todo o tempo. Há algo que remove essa pressão. E ainda há algo a provar, declarou o veterano. Leon Edwards, de 30 anos, sempre figurou na elite dos meio-médios do UFC e finalmente alcançou o topo da categoria, na maior organização do MMA do mundo desde 2014. O britânico disputou 15 lutas e venceu 12. Perdeu 2 e uma terminou no no contest. Seus principais triunfos foram sobre Albert Tumenov, Ronald Cerrone, Gunnar Nelson, Kamaru Usman, Nate Diaz, Rafael dos Anjos e Vicente Luque. Olha, de fato, comparando isso que o Chael falou, a trajetória dos dois se parece sim nesse ponto, né? Que as pessoas desvalorizam muito eles, não levando apenas em consideração a luta pelo título que o Leon Edwards teve contra o Kamaru Usman, mas sim toda a trajetória dele sempre foi mal visto, assim como o Charles também. Mas eu acredito que o Charles tem uma coisa que o Leon Edwards não tem. O Charles, ele tem uma dominância e foi mais exposto também ao título, né? Ele, como ele mesmo falou, ele pegou o Chandler, pegou o Poirier, pegou o Gate, e nas 3 lutas ele lutou bem. Michael Chandler, todo mundo fala, na luta contra o Michael Chandler, no primeiro round, o Michael Chandler tava vencendo. Terminou o round dando um ground and pound violento nele, mas o Charles ele ainda tava consciente ainda, ele não tava apagado. Então ele tava lutando bem. Na luta contra o Justin Gaethje, cara, ele brincou com o Gaethje. Gaethje, que é o pegador, que é o que bate duro, que chuta pra caramba, ele ficou perdido contra o Charles. E o Poirier, ele usou da estratégia do boxe dele como ferramenta, não como arma principal, que é o caso do Poirier. Poirier, o boxe dele é tudo. O jiu-jitsu dele é nada, embora seja faixa preta. E o Charles usou o boxe, que, vamos dizer assim, é como se ele fosse faixa azul de boxe, como ferramenta para poder encurtar e vencer. O Leon Edwards estava sendo dominado pelo Kamaru Usman a luta inteira. Então ele tirou um chute alto de sorte e venceu. Então, pelo fato dos dois serem ignorados pelo ranking, não darem boas lutas para eles, eu concordo. Agora o fato de história, assim, não, é muito discrepante. Comenta aqui embaixo aqui se você acha que os dois se parecem em algum ponto, além desses dois aqui. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o Giro de Notícias. Eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse, mas antes eu quero pedir para você, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, a nossa comunidade está crescendo cada vez mais. Curta esse vídeo, que é o melhor pagamento que você possa fazer. E muito obrigado por tudo, valeu, eu fui!